Olá, hoje vamos falar sobre febre maculosa. Nosso grupo é composto pelo Bruno, Gabriela, Marina, Melody e Rafaela. Bom, para começar, vamos falar um pouquinho mais sobre a doença. A febre maculosa é causada pela bactéria Rickettsia rickettsii. A sua transmissão se dá por meio de um vetor invertebrado, que passa a bactéria do animal infectado ao ser humano através de sua picada. Várias espécies de carrapatos podem ser responsáveis por essa transmissão. No Brasil, especificamente, o vetor da febre maculosa é o Ambiloma cagenense, também conhecido como carrapato estrela. Agora, para comentar um pouco mais sobre os aspectos clínicos da doença, vale primeiro ressaltar que, após a infecção, o período de incubação até o início dos sintomas pode variar entre 2 a 14 dias, com média de 7 dias após a picada. E a disseminação da bactéria se dá através das vias linfáticas e hematogênicas, para tecido de distintos órgãos, incluindo pele, músculos esqueléticos, cérebro, pulmões, coração, rins, baço, fígados e segmentos do trato gastrointestinal. Com base nos dados apresentados, podemos então explicar os sintomas referentes à febre maculosa. Devido à disseminação por via hematogênica e linfática, as riquétsias podem se estabelecer em diversos sítios do nosso corpo, dessa maneira variando os sintomas que serão apresentados. Sintomas esses que variam de manifestações cutâneas, musculoesqueléticas, cardíacas, pulmonares, entre outras. No entanto, pode-se caracterizar uma tríade clássica de sintomas que aparecem na febre maculosa, que são a febre, a cefaleia e o exantema, muito utilizados para o diagnóstico dessa doença. No entanto, também podem ocorrer outros sintomas não tão comuns, como a astenia, inapetência, dor abdominal, náusea e vômito. O diagnóstico precoce da febre maculosa costuma ser difícil, principalmente durante o início da doença, quando as manifestações clínicas também podem sugerir outras infecções, como a leptospirose, dengue, hepatite viral, salmonelose, meningoencefalite, malária e pneumonia. O diagnóstico laboratorial é feito de duas formas: a partir de exames específicos e a partir de exames inespecíficos e complementares. Um dos exames específicos é a reação de imunofluorescência indireta, o método sorológico mais utilizado, que permite identificar a presença de anticorpos contra o agente etiológico no sangue do paciente. Em geral, os anticorpos são melhor detectados após 7 a 10 dias do início da doença. Duas amostras de soro devem ser coletadas. A primeira é coletada nos primeiros dias da doença, durante a fase aguda, e a segunda deve ser coletada de 14 a 21 dias após a primeira coleta. A presença de um aumento de 4 vezes nos títulos de anticorpos, observado em amostras pareadas de soro, é o que confirma o diagnóstico pela sorologia. Outro exame específico é a pesquisa direta do agente etiológico, que pode ser feita através da imunohistoquímica, de técnicas de biologia molecular e do isolamento. A imunohistoquímica é realizada em amostras de tecidos obtidas em biópsias de lesões de pele ou em material de necrópsia. Na fase inicial da doença, a imunohistoquímica em lesões vasculíticas de pele é considerada o método mais sensível para o diagnóstico. Dentre as técnicas de biologia molecular, temos a PCR, que permite detectar a presença do material genético do agente etiológico e é realizada em amostras de sangue, coágulos do sangue coletado e tecido de biópsia ou necrópsia. O isolamento do agente etiológico é feito a partir do sangue ou de fragmentos de tecidos ou de órgãos, além do carrapato retirado do paciente. Vale ressaltar que as amostras do isolamento devem ser coletadas preferencialmente antes do uso de antibióticos. Os exames inespecíficos e complementares englobam o hemograma e a análise de algumas enzimas. No hemograma, é comum a presença de anemia e plaquetopenia, e os leucócitos podem apresentar desvio para a esquerda. As enzimas analisadas geralmente apresentam-se aumentadas. São elas a creatinoquinase, a desidrogenase lática, as aminotransferases e as bilirrubinas. Bom, depois de tudo isso que foi explicado sobre a febre maculosa, vamos falar um pouquinho sobre o tratamento.
O sucesso do tratamento, com consequente redução da letalidade, está diretamente relacionado com a precocidade da introdução e da especificidade do antimicrobiano prescrito. A partir da suspeita da febre maculosa, a terapêutica com antibióticos deve ser iniciada imediatamente. Não se deve esperar a confirmação laboratorial do caso. Em geral, são indicadas medicações de 100 mg de 12 em 12 horas por via oral ou endovenosa e, dependendo da gravidade do caso, o tempo de tratamento padrão é de 7 dias, mas pode ser optado por uma duração que inclua 3 dias adicionais após o término da febre. Sempre que possível, a doxiciclina deve ser priorizada para o tratamento da febre maculosa. 100 mg de 12 em 12 horas por via oral ou endovenosa, a depender da gravidade do caso. E como eu falei no slide anterior, o tempo de tratamento padrão é de 7 dias, mas pode ser optada por uma duração que inclua 3 dias a mais após o término da febre. E para crianças com peso inferior a 45 kg, a dose recomendada é de 2,2 mg por quilo e deve ser administrado da mesma forma que para os adultos. Bom, outro medicamento utilizado é o cloranfenicol. Utiliza-se 500 mg de 6 em 6 horas por via oral. O tempo de tratamento padrão é de 7 dias, como do outro medicamento, mas também pode ser optado por uma duração que inclua os 3 dias adicionais após o término da febre. Nos casos graves, é recomendado que se use 1 grama por via endovenosa a cada 6 horas, até a recuperação da consciência e melhora do quadro clínico geral, e depois se mantém o medicamento por mais 7 dias por via oral na dose de 500 mg de 6 em 6 horas. Já nas crianças, deve ser usado de 50 a 100 mg por quilo ao dia de 6 em 6 horas, até a recuperação da consciência e melhora do quadro clínico geral, mas nunca ultrapassando 2 gramas por dia, por via oral ou endovenosa. É muito importante a gente lembrar que a falta ou a demora no tratamento da febre maculosa pode afetar o sistema nervoso central e causar encefalite, confusão mental, delírios, convulsões e coma. Já nos rins, pode acontecer uma insuficiência renal aguda ou inchaço por todo o corpo, e nos pulmões também podem acontecer complicações, como em casos mais graves pode gerar muitas vezes a necessidade de suporte de respiração. Por isso que é muito importante o tratamento ser iniciado antes mesmo da confirmação da suspeita. Bom, agora vamos saber como está a situação atual da febre maculosa no Brasil. De acordo aos jornais recentes, o número de febre maculosa no Brasil tem aumentado especialmente no estado de Minas Gerais. E não só como o número de casos, mas também como o número de óbitos do ano 2020 até o ano 2021. Mas, em outra parte, algumas ações já estão sendo tomadas também na Prefeitura de Minas Gerais. Neste ano 2021, no mês de julho, a equipe de Distrito Sanitário Nacional, que cuida da epidemiologia, medicina e zoonoses, já realizou capacitação online em todas as unidades de saúde do Distrito Nacional. Além disso, a equipe de zoonose e epidemiologia se reuniu com as zoonoses de Belo Horizonte para alinhar ações em parceria no território da divisa dos municípios, local com a presença de animais como cavalo, capivaras e área de fazenda e sítio. Já nas próximas 2 semanas, a equipe de limpeza urbana vão reforçar a roçada e a capina da região. Agora falaremos um pouco sobre os casos de febre maculosa na cidade de Jundiaí, no estado de São Paulo. No ano de 2018, ocorreram 40 notificações suspeitas no município, sendo que apenas 2 casos foram confirmados e nenhuma morte aconteceu. Já em 2019, os dados coletados até julho indicam 16 notificações suspeitas, sem nenhum caso confirmado. Em 2020, por outro lado, dos 2 casos positivos, um deles resultou em uma morte de um homem adulto. A Faculdade de Medicina de Jundiaí realizou um estudo no período de 2019 a 2020 para analisar os dados já coletados sobre a febre maculosa referentes aos anos de 2007 a 2017. Os dados foram coletados no SINAM, Sistema de Agravos de Notificação, pela plataforma do DataSUS, e englobaram a aglomeração urbana de Jundiaí, que conta com Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira e Várzea Paulista.
Nesse estudo, foram verificados que, no período de tempo informado, ocorreram 23 casos confirmados, com 15 mortes. A febre maculosa afeta principalmente os homens, sendo que 74% dos casos da região eram do sexo masculino. Isso pode estar relacionado ao tipo de trabalho exercido pelos homens e pelos locais em que realizam as atividades de lazer.